Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês, dar algumas dicas de como você pode aprender inglês sozinho. Eu acredito que com este único vídeo você já consegue aprender inglês, entendeu? E falar fluente. Foi assim que eu aprendi inglês. Atualmente eu trabalho na área de programação. Acabo que utilizando muito o inglês no meu dia a dia e tem me ajudado muito profissionalmente a aprender essa nova língua. De forma bem direta, eu não vou ficar me prolongando, eu vou falar passo a passo o que eu fiz para estar aprendendo inglês e assim você está aprendendo também. A forma com que eu aprendi a língua foi a forma preguiçosa de se aprender, não de fato estudando, pegando palavras e traduzindo. Não foi dessa forma que eu aprendi. E eu não sou um professor de inglês, mas eu acho também que essa forma é uma forma muito cansativa de se aprender, onde você tem que ficar aprendendo palavra por palavra ali e ficar traduzindo, ficar lembrando de palavras. E fora isso, você não consegue ter uma constância no aprendizado. E hoje, com o meu conhecimento que eu tenho, das várias habilidades que eu já aprendi, como programação, edição de vídeo, design em geral, se você não tiver constância naquilo que você estiver aprendendo, você não vai aprender a nova habilidade. Então, o ideal é sempre você encontrar um jeito de ser o mais simples possível para você fazer aquilo todo dia e praticar. Então, qual a primeira coisa que eu aconselho você fazer? Mude a sua vida para inglês. Se você não tem condições financeiras para fazer um voluntariado, viajar para um país, para ficar imerso naquela língua, você tem que fazer essa imersão em casa, entendeu? Se você trabalha em casa ou trabalha em escritório ou outro tipo de trabalho, você já deve utilizar isso no seu dia a dia. Como você vai utilizar isso? Primeira coisa, configure seu celular e computadores em inglês, ok? Esse é o primeiro passo. Ah, mas eu não entendo nada do que está escrito ali. Calma, você vai colocar em inglês. Pelo fato de você já saber algumas coisas ali no celular, de configurações, aplicativos que você já utiliza no dia a dia, você sabe o que significa cada botão ali, pelo fato de estar em inglês, seu cérebro vai meio que fazer você entender aquilo ali. Por mais que você não saiba o que significa a palavra, mas pelo contexto, pelo botão que você já utiliza no seu dia a dia, você vai já saber o que significa aquela palavra, entendeu? Então vai ser assim, o computador é a mesma coisa, os aplicativos vão estar em inglês, os textos, e aquilo que você não saber, por exemplo, eu tenho que fazer uma configuração no computador, no celular, eu tenho que fazer alguma coisa no aplicativo e está em inglês, você vai pegar aquela palavra e vai pesquisar na hora, vai ver o que significa, vai voltar no aplicativo e vai continuar a sua navegação e configuração, e assim em diante. Essa é a primeira dica que eu tenho. A segunda dica, consome conteúdo em inglês. Se você vai assistir um filme ou uma série, pegue este filme e assista somente em inglês. Se possível, se tiver legenda em inglês, coloque o filme em inglês e legenda em inglês, entendeu? Por mais que você não entenda nada, fique tranquilo, com o tempo o seu cérebro vai assimilar. Quanto mais conteúdo você absorve, é igual criança. A criança não pegou um caderno e começou a estudar. Você quando era criança, você não pegou um caderno e ficou aprendendo o verbo to be ou então a língua portuguesa. Não ficou aprendendo verbo, variações, não aprendeu nada disso. Então, você tem que pensar como uma criança. Só consome o conteúdo sem julgar, que o que acontece, ainda mais quando você estiver assistindo um filme ou série, ou até mesmo um vídeo no YouTube, aquele contexto
falando as palavras, você vai ver o que se encaixa naquele contexto. Por mais que você não entenda a língua, seu cérebro vai assimilar com aquele contexto e você vai entender o contexto todo do que está acontecendo. Com o tempo, você consumindo o conteúdo, de forma inexplicável, você vai conseguir entender o inglês falado, entendeu? E até mais, você vai conseguir estar pronunciando algumas palavras e algumas frases completas em inglês, entendeu? Muitas vezes, de tanto você consumir o conteúdo, tem palavras que vai ficar fixas na sua mente, tem hora que você vai escutar uma palavra, você já vai ter uma oração completa na sua mente para fazer aquela oração, até mesmo a forma de você pronunciar aquela palavra, entendeu? Então só o fato de você consumir conteúdo todos os dias já vai melhorar demais o seu inglês. Não desista, todo dia escute inglês. Se você tiver a opção de ver vídeos e filmes, tiver tempo para isso, é a melhor opção ainda, porque você pega o contexto e seu cérebro assimila do que está sendo falado com o que está no vídeo. Agora, se você não tem tempo, sua vida é corrida, quando você está no trânsito, você está ali indo para o trabalho, você pode pegar podcasts em inglês, de um assunto que você gosta, sei lá, ciência, finanças ou algo do tipo. Pegue este conteúdo e começa a escutar inglês. Reforço novamente, por mais que você não entenda, continue ouvindo. Mesmo você não entendendo nada, uma hora você vai ouvir uma palavra tantas vezes, uma oração tantas vezes, que você mesmo vai bater a curiosidade e vai pesquisar por aquela palavra, entendeu? Da forma que eu aprendi foi assim. Eu não sou um especialista, eu não sou um professor de inglês, mas foi assim que eu aprendi. Eu assistia vídeos todos os dias em inglês, por mais que eu não entendia. Eu tentava ler alguma coisa em inglês, por mais que eu não entendia. Toda vez que eu via alguma palavra que eu não entendia, grande parte, quando você está iniciando, grande parte das palavras você não entende de início, é óbvio. Mas tem algumas palavras, por mais que você não entenda, vai te gerar curiosidade. Aquelas que te geram curiosidade, aquelas orações que te geram curiosidade, você pesquisa e vê o que significa. Mas você não precisa ficar traduzindo palavra por palavra, entendeu? Aí aquele vídeo que você está vendo demais, que você viu outra coisa, vídeo ou podcast ou áudio curto, ouça mais de uma vez, ouça duas vezes, ouça uma vez, duas vezes, três vezes. Melhor ainda, se você puder, para melhorar seu inglês, você quer aprender mais rápido ainda, você vai no ChatGPT, entendeu? Primeiro, você vai no ChatGPT, pede uma transcrição de uma história, algo que você gosta, por exemplo, me conte uma história com 10 mil caracteres, entendeu? Você inventa alguma história ali com 10 mil, 20 mil caracteres, uma história curta ali que dá uns 2 minutos de áudio, 2, 3 minutos de áudio. Essa história, esse script, você vai pegar ele em inglês, vai imprimir ou escrever no seu caderno, depois você vai traduzir, usa o ChatGPT mesmo para traduzir, você lê essa história 2 vezes em português para você entender todo o contexto da história. Após isso, você vai acompanhar a leitura usando o computador para ler. Por exemplo, você pode pegar esse script em inglês, colocar em alguma inteligência artificial. Tem algumas como Eleven Labs, você pode estar precisando no Google por Eleven Labs. Pega essa transcrição em inglês e coloca no Eleven Labs. Vai gerar um áudio desse script, você salva no seu telefone e ali você sempre, todos os dias, você coloca o script para tocar, o áudio para tocar e acompanha com o olho o script. Como você já leu uma vez em português, você já sabe o contexto da conversa, você só vai estar acompanhando o inglês, o que está sendo falado em inglês, e você vai melhorar seu listening e, consequentemente, também seu speaking, porque se você está escutando muito, você vai ter noção de como falar.
Depois, se você tiver mais avançado, entendeu? Que você, seu listening estiver muito bom, você já estiver entendendo o que as pessoas estão falando em inglês, eu te aconselho o quê? Tira 5 minutos por dia. Quanto mais tempo você tiver, melhor. Mas 5 minutinhos por dia, ali logo de manhã, você acorda um pouquinho mais cedo antes do trabalho, vai no ChatGPT e coloca conversar com o ChatGPT. Tem a opção ali no ChatGPT que você clica, se eu não me engano, na lateral direita ali, na parte inferior do ChatGPT, você clica que você vai ter o chat em tempo real com o chat. Você pede para ele para conversar com você somente em inglês. Então você vai estar conversando em tempo real com o ChatGPT e assim você vai estar melhorando o seu speaking e o seu listening. Entendeu? E você pode pedir dicas ele também, quando eu errar alguma palavra, me ajude a pronunciar melhor essa palavra. E assim você vai evoluindo. Mas é isso, cara. Se você seguir essas dicas que eu te passei, eu te garanto, de 6 a 8 meses ali, você já consegue se comunicar com qualquer pessoa em inglês. Claro que não vai ser de forma nativo, que você fala sobre vários assuntos, assuntos técnicos, assuntos de qualquer coisa, mas o seu vocabulário vai estar bastante vasto. Então uma conversa do dia a dia, alguma coisa ali, outra coisa ali, você já consegue falar, até mesmo entender muitas coisas, e aí com o tempo você continua até se tornar realmente fluente no inglês, entendeu? Então essa é a minha dica aí, é o que eu fiz para aprender inglês e o que eu estou passando para vocês para estar podendo aí evoluir na língua, beleza? Se vocês gostaram aí do vídeo, segue aí que eu vou estar compartilhando aí mais dicas sobre inglês, dicas de aprendizado, como programação, edição de vídeo, até mesmo design gráfico. Então segue o canal aí e tamo junto.